Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar a respeito de Daniel capítulo 1 e neste capítulo nós vamos ver que vale a pena ser fiel a Deus e honrar a Deus em primeiro lugar. Vamos ler Daniel capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, ou seja, a cercou. Verso 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Veja que Nabucodonosor foi até o reino de Judá e o rei Jeoaquim era o rei de Judá. E ele levou Jeoaquim como escravo e levou vários utensílios que faziam parte do templo para a cidade de Sinar, que ficava na Babilônia, na terra do Deus da Babilônia. Versículo 3. Disse o rei, esse rei aqui é Nabucodonosor, ele disse para Aspenaz, que era o chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Versículo 4. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então, o rei Nabucodonosor confiou para Aspenaz a tarefa de escolher os jovens que eram de Judá, que tivessem boa aparência e que, já quando estavam em Judá, tinham conhecimento de ciência e pudessem aprender a cultura dos caldeus para poderem servir o rei caldeu ali na sua terra. E ele determinou o que eles comeriam, o que eles beberiam, para que eles fossem treinados por 3 anos para servirem ao rei dos caldeus. Versículo 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 7. O chefe dos eunucos, que era o Aspenaz, como nós lemos ali, lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Ele mudou os nomes deles para que os nomes deles ficassem adaptados à cultura dos caldeus. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Verso 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Versículo 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 12. Experimenta, peço-te,
os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então veja que, quando nós lemos o versículo 10, o chefe dos eunucos, que era o Aspenaz, ele não aceitou a proposta de Daniel. Ele disse que ele ficou com medo de perder a sua cabeça. Então ele não aceitou. Mas Daniel foi insistente. E Daniel veio e falou aqui com o cozinheiro-chefe. E o cozinheiro-chefe, que era o que havia sido encarregado pelo chefe dos eunucos, recebeu a proposta de Daniel. Veja o versículo 12. Daniel falou: experimenta os teus servos por 10 dias, dando legumes e água para beber. Versículo 13. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Então Daniel fez a proposta: durante 10 dias nos dê legumes e água, e depois veja qual é a nossa aparência e então faça conforme a sua conclusão. Versículo 14. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. Versículo 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Versículo 16. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Versículo 17. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Versículo 18. Vencido o tempo determinado pelo rei, que era aquele período de 3 anos, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Versículo 19. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Veja que o rei testou todos os que estavam ali e não encontrou outros que fossem mais inteligentes do que esses 4 jovens. E por isso eles começaram a assistir diante do rei. Eles ficaram mais próximos do rei. Versículo 20. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, ou seja, 10 vezes mais capazes, mais inteligentes, mais habilitados do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Versículo 21. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Como nós dissemos no começo da leitura, vale a pena você ser fiel a Deus. Esse capítulo 1º de Daniel nos faz um relato a respeito de Daniel e de seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens, eles eram muito jovens quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou Jeoaquim como escravo e carregou uma parte dos utensílios da casa do Senhor, e esses escravos chegaram até a Babilônia. Eles eram muito jovens, mas o texto nos traz uma revelação de que eles já conheciam ao Senhor, de que eles já tinham o conhecimento de Deus, que eles tinham um relacionamento com Deus. E no momento em que eles chegaram em terra estranha, em um ambiente diferente,
onde certamente havia muitos jovens de outras civilizações, porque Nabucodonosor, ele invadia vários lugares. Ele trazia pessoas de vários lugares. No meio de tantos jovens, no meio de tantas pessoas, eles poderiam se entregar e dizer: agora nós estamos reféns desse ambiente. Agora nós temos que fazer as mesmas coisas que as pessoas que estão aqui fazem. Nós precisamos comer a mesma comida, beber a mesma bebida, ser iguais a eles. Mas Daniel e os seus amigos colocaram no coração, veja o versículo 8. O versículo 8 aqui tem um destaque. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel e os seus amigos decidiram que não se contaminariam pelo ambiente em que estavam. Muitas vezes, você que é jovem, você que tem um filho que é jovem, deve ler esse texto de Daniel capítulo 1 juntamente com o seu filho. Você que é líder dentro da sua igreja deve ler esse texto de Daniel capítulo 1 e mostrar que, mesmo na antiguidade, sempre existiu e sempre existirá convites para que os jovens se corrompam, para que eles se envolvam com a moda que o mundo prega. O mundo hoje prega que você deve se deitar com muitas pessoas e que quanto mais pessoas você se envolver e se prostituir é melhor, porque você vai ter mais experiência. Mas a Bíblia mostra que se você guardar a sua juventude para se casar com uma única pessoa, você tem tempo de desenvolver e construir uma vida emocional de felicidade, alegria, força, resistência e resiliência. O que acontece com esses jovens que falam que têm tanta experiência? As mulheres ficam carregadas de traumas, problemas emocionais, problemas psicológicos. Muitas dessas que se envolveram com muitos homens quando completam 28, 30 e 35 anos, querem depois se casar e depois estão carregadas de várias experiências que sofreram, que passaram, de manias que trazem dificuldades para o relacionamento futuro. Os homens que se envolvem com muitas mulheres acabam carregando várias e várias manias, várias e várias dificuldades de manter um casamento, de manter uma família estabilizada, porque adquiriram os hábitos do mundo. Também aqueles que se envolvem no convite com a bebida, as drogas, com a indisciplina, acabam tendo dificuldades na construção dos seus projetos de empreendimentos, de conquista dos seus objetivos. Preste atenção naquelas pessoas que prosperam, que são donos de negócios, e você verá que, na sua grande maioria, eles formam uma família. Eles têm uma pessoa com quem eles construíram o seu relacionamento e construíram a sua família. Eles procuram manter a sua família. Eles procuram manter uma vida cheia de disciplina, com horários certos, sem envolvimentos com drogas, com bebidas, mas com tarefas, atividades que lhes permitem crescer e prosperar. E aqui, esse texto de Daniel, capítulo 1, nos traz uma lição sobre não sucumbir no ambiente em que você está,
mantendo o seu relacionamento com Deus de maneira prioritária. O seu relacionamento com Deus vale mais do que o seu amigo, do que a sua amiga, do que as propostas que o mundo oferece a você. Há uma recompensa para todo aquele que honra a Deus. O Senhor também honrará a sua cabeça. Ele também te trará destaque naquilo que você propuser no seu coração de seguir e honrar a Ele. Veja que, de todos os jovens que estavam ali, Daniel e seus amigos ficaram por 3 anos sendo alimentados com legumes e com água, e eles venceram. Eles eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os que estavam com eles. Estavam mais robustos do que todos os que estavam com eles, porque eles decidiram seguir uma vida de disciplina, estudando e aprendendo o que deveriam aprender. Não dê importância para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que está dizendo que está curtindo e que está aproveitando a sua vida, gastando tempo com bares, com reuniões de pessoas que vivem fumando, bebendo e perdendo, gastando tempo, porque lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no capítulo 11, fala que o jovem deve buscar a Deus quando ainda é jovem, antes que venham os dias em que ele dirá: eu não tenho prazer nos meus dias. Antes que ele olhe e diga: tomei decisões erradas. O mundo todos os dias apresenta propostas e convites para que você faça várias coisas, para que você fique gastando seu tempo sem que você realize projetos que Deus reservou para que você faça. Preste atenção na sua vida. Cuide do seu relacionamento com Deus. Cuide de cumprir o que Deus ensina na palavra e você certamente será uma pessoa próspera e rica e abençoada se você puser dentro do seu coração ser o dono do seu negócio. Peça para que Deus abra o seu entendimento e inspire-se em pessoas que são donos do seu próprio negócio e que prosperaram. Leia histórias, biografias dessas pessoas e procure um caminho em que você possa ser honrado, em que você possa prosperar. Talvez você não tenha condição de cursar uma faculdade, mas você pode se dedicar a aprender sobre como fazer o seu negócio. Procure conhecer as suas habilidades. Talvez você toque um instrumento musical e você pode dar aulas a respeito de instrumento musical. Se você nunca pensou em aprender um instrumento, de repente você pode aprender. Se você não tem essa capacitação, você pode aprender a preparar refeições e você pode trabalhar em um restaurante, em algum lugar, ou de repente abrir o seu próprio restaurante. Se você não sabe fazer isso, você pode de repente aprender, você que é mulher, a fazer exercício, fazer atividades ligadas à beleza. Fazer atividades como pessoas que trabalham com estética, você pode se habilitar para trabalhar com isso. Você que tem facilidade com tecnologia pode aprender a divulgar conteúdo com marketing digital. Você que tem facilidade para escrever pode escrever livros para outras pessoas. Tem pessoas que precisam escrever textos e não têm muito tempo e precisam que você escreva um texto e faça uma pesquisa para elas, mediante a remuneração e pagamento. Na internet você pode encontrar oportunidades
quando você tem alguns sites em que você pode divulgar os seus serviços. Tem pessoas que têm canais na internet e precisam que você faça a capa para que elas possam divulgar o conteúdo. E se você sabe fazer isso, elas podem pagar a você o dinheiro que você precisa fazendo esse serviço. Talvez você goste de lidar com veículos, então você pode começar como um aprendiz na mecânica, para que você possa depois ter a sua própria oficina no futuro. Você que é jovem precisa pensar em empreender. Os empreendimentos fazem com que você ofereça emprego para outras pessoas. Você pode pensar, mas como eu vou empreender? Comece com um propósito de oração, pedindo que Deus lhe abra o caminho e faça a sua parte em todos os dias, verificar quais as habilidades que você tem para que você possa realizar esse projeto. Talvez você possa trabalhar com moda. Talvez você tenha facilidade com relação às formas de combinação de roupas e você pode trabalhar aprendendo sobre esse mercado. Talvez você tenha facilidade em lidar com calçados, como fabricar um sapato. Talvez você tenha facilidade em consertar equipamentos elétricos, eletrônicos. Existem muitas possibilidades. Você pode pedir que Deus dê iluminação. Preste atenção ao que você tem facilidade de fazer, para que você possa realizar o seu projeto. Mas, de tudo aquilo que você fizer, tenha em mente que se você tiver Deus em primeiro lugar e você entregar todos os dias 100% da sua vida para Deus, Deus honrará tudo o que você fizer como Deus honrou Daniel e os seus amigos. Eles poderiam desfrutar das finas iguarias do rei, mas eles olharam e entenderam que toda aquela comida era para o Deus de Nabucodonosor. Eles entenderam quem eles eram. Eles entenderam, nós temos um relacionamento com o Deus, Criador dos céus e da terra, e não vamos nos contaminar em comer as comidas que são sacrificadas para os deuses dessa terra. Vamos comer legumes, vamos beber água e vamos manter os nossos estudos para fazer o melhor que podemos fazer. E Deus os tornou 10 vezes mais doutos que os outros. Esse resultado que está descrito nesse texto corresponde à honra que Deus deu para ele e para os seus amigos. Deus certamente te honrará se você honrar a ele, se você colocar Deus em primeiro lugar e reconhecê-lo nos seus caminhos. Muitos jovens vão passar por você e dizer: fiquei com um monte de pessoas. Você vai dizer daqui a 10 e a 20 anos: formei a minha família. Tenho um relacionamento firme e posso contar com uma pessoa nos momentos de dificuldade, nos momentos difíceis, e desenvolvi sabedoria, inteligência emocional e aprendi a vencer as dificuldades e estou abençoado por Deus. E eles vão ali dizer: já estou com os meus 30, 35, 40 e não encontrei ninguém. E não encontraram ninguém porque viveram uma vida longe de Deus, pensando que se envolver com várias pessoas na prostituição, na promiscuidade, daria a eles alguma coisa. E de fato deu. Dores no coração, sentimentos feridos,
problemas emocionais, dificuldades em relação à confiança em alguém, ausência de filhos no caso de mulheres e preocupação: será que eu vou poder agora ter um filho? É isso que se carrega quando se segue o conselho do mundo. Fuja do conselho do mundo e ande no caminho do Senhor. Se você é pai, se você é mãe, colabore com o seu filho, com a sua filha, fazendo a leitura desse texto, revelando e mostrando como Daniel e os seus amigos receberam recompensas de Deus porque foram fiéis e tementes a Deus. Assim como muitos outros jovens que, no texto da palavra, foram fiéis a Deus e foram todos muito bem recompensados porque obedeceram a Deus, porque procuraram conhecer a Deus, porque procuraram meditar nas Escrituras e entender a vontade de Deus para a sua vida. E seja em que fase da vida for, talvez você errou e falhou, Deus também tem perdão para você. Você sofrerá as consequências daquilo que você fez, mas Deus pode transformar os caminhos tortuosos em caminhos retos. Vai levar um tempo até Deus te curar das coisas que você passou, das coisas erradas que você fez, mas se você for perseverante e insistente em pedir que Deus arranque todas as coisas que estão dentro de você, que o mundo lhe fez, você vai receber uma nova vida e, com o passar do tempo, ele vai resgatar os seus sentimentos, as suas emoções, o seu coração, o seu entendimento, se você todos os dias buscar a palavra e, no decorrer do caminho, as coisas vão ser consertadas e você vai conseguir encontrar respostas e novas soluções. Sempre há uma forma de Deus reconstruir, organizar, reestruturar aquilo que você destruiu, talvez porque você não sabia, talvez porque você foi tolo para seguir conselhos maus e ruins, mas Deus, ele pode trazer salvação em todo o tempo. Mas você que é jovem pode ficar livre de ter marcas e feridas desnecessárias na sua vida. E é bom que você comece cedo a honrar a Deus, porque isso fará que você receba muitas vitórias e poupará muito sofrimento e vai adiantar a sua vida em muito, permitindo que você receba uma vida próspera e feliz, sem marcas, sem manchas, sem feridas e sem mágoas, se você seguir nessa direção que é muito reta e justa para a sua vida abençoada. Faça isso. Siga sempre com Deus. E se você precisa de um conserto, Deus está com os braços abertos para receber a sua vida, para mudá-la. Sigam no caminho do Senhor, conforme o exemplo de Daniel e dos seus amigos. Essa é a palavra para a sua vida nesse dia.